Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, capítulo 12, página 79. Ainda assim, muitos pastores dizem que o adultério é motivo para o divórcio. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Mateus 5, 27 e 28. Se é verdade que o adultério é motivo para o divórcio, então a maioria das mulheres casadas podem divorciar-se de seus maridos, uma vez que a maior parte dos maridos já cobiçaram ao verem figuras de mulheres na televisão ou em revistas. Se você cometeu adultério, você deve confessar o seu pecado para o seu marido, se ele não sabe de sua infidelidade. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. O recasamento não é permitido se estiver dentro das circunstâncias certas? Muitas igrejas e pastores dizem que o divórcio é correto em algumas circunstâncias. Mas este versículo diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Como posso ter certeza de que o que este livro diz é certo e o que muitas igrejas estão dizendo é errado? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestindo como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 15 e 23. Não estão sendo destruídos muitos dos casamentos de sua igreja e famílias sendo dissolvidas? Estes são os maus frutos. Muitos pastores têm lá no fundo uma convicção a respeito do casamento, mas não querem ofender ninguém, especialmente todos aqueles membros da igreja que estão em seu segundo ou terceiro casamento. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Comichão nos ouvidos. Se um pastor ou uma igreja tomar posição contra o divórcio ou o recasamento, são rotulados como legalistas ou críticos. E aqueles que querem fazer conforme o seu próprio desejo irão para outra igreja ouvir o que querem ouvir. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. Uma vez que já estou divorciada ou solteira, de novo, eu não poderia casar novamente ou namorar e então pedir a Deus para me perdoar? Em primeiro lugar, você não é solteira. Somente alguém que nunca foi casada ou é viúva é solteira. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, esta está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7, 2, 3. Em segundo lugar,
Você colherá o que plantar. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. Você estará voluntariamente pecando. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Uma coisa horrenda. Você atrairá para si a vingança de Deus. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e o ardor de fogo que há de devorar os adversários. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 26, 31. Nota: nos últimos meses, o Senhor tem me enchido com muito conhecimento a respeito daqueles que conheceram a verdade, e mesmo assim a ignoraram para fazer o que lhe agradava. Alguns dos testemunhos mais horríveis e abomináveis que eu jamais ouvi foram compartilhados comigo recentemente. Mulheres, Deus não será enganado. Você não se beneficiará ao ignorar a palavra de Deus nem ao negociar obediência por um casamento melhor ou relacionamento com alguém novo, se você me ama. Para concluir, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. 1 Timóteo 6, 3, 5. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 15. Se você diz que acredita em Deus, então obedeça a Ele. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6, 46. Se você decidiu pedir a Jesus por sua salvação, mas não está seguindo seus ensinamentos, então Ele não é o seu melhor, não é o seu Senhor e Mestre. Se Ele é seu Senhor, então assegure-se de que você haja como se assim fosse. Obedeçam. Façamos um compromisso pessoal de buscarmos ao Senhor e encorajar todos a fazer o mesmo. Compromisso pessoal de buscar ao Senhor para saber se devo procurar a restauração do meu casamento atual. Baseado no que aprendi da palavra de Deus, comprometo-me a perguntar a Deus se devo ou não restaurar este casamento. Colocarei de lado a minha própria vontade, desejando somente a sua vontade, já que Ele é meu Senhor. Não julgarei ninguém que esteja num segundo casamento ou subsequente, mas saberei que o sangue de Jesus é capaz de cobrir o pecado do adultério. Testemunho. Restaurado depois do marido ter casado novamente. Uma mulher da Califórnia escreveu para mim a respeito da restauração de seu casamento. As coisas progrediam muito bem e nós duas estávamos esperançosas de que o seu marido seria restaurado em breve. Entretanto, um dia ela soube através de uma amiga que o seu marido havia casado com outra mulher. Desapontada, ela escreveu para mim: "E agora?" Compartilhei com ela muito do que você acabou de ler neste capítulo a respeito do casamento. Ela escreveu de volta e agradeceu. Disse que, uma vez que ela se contentou com a
aparente vontade de Deus para a sua vida e abriu mão de sua própria vontade pela dele, agora estava em paz e contente em viver sozinha, sem se casar. Ela estava com 30 e poucos anos. Dentro de um ano, ela escreveu novamente, contando que, recentemente, o seu ex-marido havia entrado em contato com ela. Ele disse que percebeu que cometeu o maior erro de sua vida. Ele já estava separado da nova esposa e estava dando entrada no divórcio. Ele queria saber se ela consideraria a ideia de sair com ele novamente ou se ela somente consideraria isso após ele estar legalmente divorciado. Ele disse que era o seu desejo casar com ela de novo se ela o aceitasse. Compartilhei este princípio de deixar ir completamente o marido após o seu segundo casamento com uma afirmativa firme para muitas outras mulheres. Todas elas rejeitaram o conselho, exceto essa única mulher que atualmente tem o seu casamento restaurado. Em nosso ministério, nós nunca vimos um homem ou uma mulher voltar após ter casado novamente, exceto este único caso. Mas, novamente, deixei-me enfatizar. Esta foi a única mulher que aceitou o conselho bíblico. Uma vez que foi deixado só, o seu marido foi capaz de sentir o impacto total de sua decisão errada de casar com outra mulher. Ele não viu ou ouviu falar de sua primeira esposa durante esse período, mas teve que procurá-la para achá-la de novo. Eles não tinham filhos. Eu digo isso àquelas que estão com medo de deixar ir, por temerem que Deus seja incapaz de trazer uma pessoa de volta.